Lá no capítulo tem a empresa faz ali um estudo, né? Uma análise, e tem um executivo que ele fica em cima das pessoas para preencham aí a avaliação. Eu escrevi isso porque tem uma experiência pessoal, esse caso é real, por incrível que pareça. Eu diria quase que é surreal, mas tinha um executivo numa empresa que eu trabalhei na Espanha, morei mais de 15 anos lá, e eu trabalhei numa empresa, em uma multinacional, e o diretor financeiro era um francês, e quando tinha avaliação é, de pessoas, ele, na reunião dele, de departamento, ele botava todo mundo na sala de reunião, todo mundo numa mesa de reunião enorme, e os reporte direto, né? Preencham a avaliação. E ficava andando em volta da mesa. Interessante. Literalmente. E assim, de vez em quando parava e olhava. Para ver a alternativa se era a certa, né? Claro, ele era o melhor avaliado dos diretores. E aí, quando ele trazia os resultados para a reunião, a gente avaliava os resultados na reunião, ele falava: meu estado é o melhor. Claro. Pô, quem vai falar mal? Exatamente. O chefe é aqui. Ou quem? E não é nem falar mal, falar o que pensa. Pontos de melhora, não é meter o pau. Pontos de melhora. Isso acontece? Olha, Márcio, Mas você vê. infelizmente acontece. Inclusive no livro eu trouxe um exemplo, né, da nossa vivência no mundo corporativo. Claro que não chega nesse grau, mas não deixa de ser muito diferente. E aí eu acho que a gente consegue entrar um pouquinho na questão da confiança, né? A partir do momento que você não confia, talvez uma autoconfiança. Então a preocupação dele poderia ser tão grande que ele queria ter certeza de que a avaliação dele ia ser uma boa avaliação. E é ruim porque a gente se engana. Ou porque talvez ele tivesse certeza que se ele não fizesse isso, não seria uma boa. Exatamente. Então ele quer garantir que ele vai lá mostrar para o RH ou para quem for, né? Olha, fui bem avaliado. E aí volta um pouquinho no que a gente falou. Tá aqui a avaliação em inglês, viu? Tá ótimo, mas não condiz com a realidade, né? Então essa questão da confiança, e a confiança é uma construção. Todo relacionamento você precisa ter confiança. Seja um relacionamento familiar e principalmente dentro da empresa. E quando a gente fala um pouquinho de confiança, a gente começa a entrar bem a fundo no tema, né, desse capítulo, que é a responsabilidade, e é imprescindível falar de autorresponsabilidade. A hora que eu tenho a autorresponsabilidade, consequentemente, eu tenho um aumento da minha confiança. E a autorresponsabilidade não é você ser excelente ou saber fazer tudo, mas é você tomar as decisões, ter as suas atitudes, as suas ações, e se porventura sair algo que você não almejava ou que você não desejava, ter a autorresponsabilidade de consertar. E tudo bem, você fala, olha, desculpa, eu errei, acho que eu posso melhorar aqui. Então é uma via de mão dupla, principalmente quando a gente fala de avaliação dentro das organizações. Você vai aplicar uma avaliação, você tem que estar aberto de mente e coração para escutar o que vai ser falado, compreender e trazer o seu ponto de vista. Concordo, não concordo, mas discutir, gerar essa reflexão, né? Eu anotei aqui esses dois pontos, a confiança e a autorresponsabilidade, porque eu tenho anotado em todos os bate-papos que a gente tem, as palavras-chave aí que saem, e a confiança tem sido uma recorrente, Sim. né, em todos os bate-papos. Inclusive, no capítulo 8, a gente falou, né, do framework de confiança, de uma parte dele, o framework de confiança que a tecnomanização tem, e aqui, nesse capítulo volta, né, no capítulo 14 volta esse ponto muito forte da confiança, porque realmente não existe esse desenvolvimento se você não confiar nas pessoas que estão à sua volta, né? Isso é impossível, é uma loucura. Você tem que ficar com as costas grudadas na parede, com medo de te apunhalar, tipo, lá, né? Você sabe que você trazendo um pouquinho isso sobre a confiança, né? Numa das empresas que a gente presta consultoria, houve uma questão que uma gestora trouxe, justamente falando da confiança. Olha, me incomoda porque a equipe, entre linhas, fala que não tem autonomia, que eu não confio, que eu não...
E aí você começa a olhar um pouquinho a dinâmica. É um ciclo vicioso. Existe uma falta de confiança, mas enxerga como, não, é que eu controlo. É que eu quero ter certeza de que está tudo acontecendo da forma que tem que ser. O que é importante? É o resultado final e você confiar da forma que vai ser feita, porque você tem que desenvolver a responsabilidade no seu time e entregar isso para eles e ter a certeza de que vai voltar. Ou você ficar controlando e aí reclamar que as pessoas acham que não confia e as pessoas acham que não tem autonomia. Peraí, as pessoas acham ou a gente está tendo atitudes e ações que realmente elas não têm essa autonomia, essa confiança. E aí acontece o que você falou, você começa a ficar, né, diante da parede e aí quando chega o RH e fala, olha, como que tá, como que não tá? Não, tá tudo ótimo. E aí vira uma confusão, porque você escuta os dois lados e não tem coerência, né? E aí, assim, a gente até fez uma ação para esse caso específico. E aí, para você ter a confiança, a autonomia, né, desenvolver a responsabilidade, às vezes já até tem a responsabilidade, mas não consegue trazer essa responsabilidade para dentro da empresa, eu acho que é uma comunicação muito clara e assertiva. Onde você quer chegar, o que você espera, qual é o resultado que você quer alcançar. A partir desse momento, fica muito claro para o seu time, para os seus colaboradores, para os seus subordinados, o que eles têm que fazer e o como eles decidem. O resultado que eu quero é esse. E aí você começa a criar uma relação de confiança.